Olá, queridões, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje, dia 2, conforme nós tínhamos combinado, eu vou falar para vocês e explicar para vocês como funciona o baralho cigano, correto? Bom, eu prometi para vocês, né, que hoje eu ia falar a respeito da carta 1, explicar ela, mas na verdade eu não vou fazer isso. Eu vou explicar hoje a respeito de tiragens, métodos de tiragens. Por quê? Porque tudo começa no método de tiragem, né? E principalmente por outro motivo. Cada cartomante tem um método específico de ser tirado. O meu, por exemplo, eu comecei a ser inserido dentro da minha cultura, porque eu venho de uma linhagem cigana muito forte, tá? Então, vendo meus antepassados tirando, foi assim que eu fui aprendendo. Depois eu fui fazendo alguns outros cursos, fui me aperfeiçoando, até que eu cheguei no método que é o que eu faço minhas tiragens hoje, tá? Mas isso não quer dizer que não possa ser feito de outra forma, correto? Então, falando rapidamente a respeito do baralho, né? O baralho que eu uso é este, que é o Petit Lenormand, foi criado por Madame Marie Adelaide Lenormand. Ela era uma francesa, que ela foi inserida e apaixonada pela cultura cigana, e ela criou o baralho com esses ornamentos para que seja o quê? Mais fácil de ser compreendido, correto? Então eu pergunto para vocês, a leitura feita com baralho cigano, feito com qualquer outro tipo de cartomancia, dá certo? Sim. Vai dar na mesma coisa? Sim. Tanto é que assim, ó, a partir do momento que tu consegue entender o fundamento, né, da cartomancia, a linhagem de como é feito e processado as tiragens, tu consegue usar qualquer baralho. Qual vai ser o baralho que tu vai usar? Aquele que tu vai te familiarizar melhor. Lembrando, isso não é um curso, eu estou apenas explicando como ele funciona, tá? Por isso que eu resolvi então demonstrar essas formas que eu já vi as pessoas tirando. Pode ter outras? Pode, né? Mas são as mais comuns. Então eu vou começar pela seguinte, tá? Explicação. Sempre quando a gente tira, né? Eu deixei essas cartas já separadas para facilitar a busca depois, para a gente ganhar tempo, tá? Então sempre quando a gente tira, primeira coisa, embaralhar. Por que eu estou embaralhando? No momento que eu estou embaralhando, eu estou pegando a energia do baralho com a energia da pessoa que vai ser consultada, tá? Por quê? Porque na verdade a carta que escolhe a pessoa não é a pessoa que escolhe a carta. A carta, o baralho, ele sente a energia da pessoa e ele vai explicar melhor aquilo que a pessoa precisa naquele momento. Outra coisa muito importante, dá para se tirar a leitura com uma verdade absoluta? Não. E eu vou explicar para vocês por quê. Imagine a seguinte situação, você mora num bairro e tu queres chegar no centro da tua cidade, tá? Existem várias ruas até tu chegar no centro da tua cidade. Tu vai usar o Wave. O que o Wave faz? Ele vai te apontar o caminho melhor, né, mais seguro para te chegar no centro da cidade. Por quê? Pode ter tido um acidente, pode ter um engarrafamento, pode ter acontecido obras. E aí então ele se adequa àquela realidade que tu tem naquele momento, certo? Se nesse meio tempo entupir uma rua, ele vai te dar um outro caminho. Então, o que acontece? Devido às escolhas que tu vai fazendo no teu dia a dia, vai mudando o teu objetivo final. Ah, mas aí tu me pergunta, mas a gente tem um destino para ser seguido. Sim, é a mesma coisa. Qual é o teu destino? Sair da tua casa e chegar no centro. Como tu vai chegar lá, a decisão é tua. É a mesma coisa que o baralho faz, tá? O que o oráculo ele faz para ti? Ele te aponta os caminhos. Quem decide os caminhos é você. Por isso que não dá para tirar ele como uma verdade absoluta. A partir do momento que tu sai da consulta e tu começa a trilhar teu caminho, a tomar as tuas decisões, tu já está automaticamente definindo, né, de novo como vai ser esse teu destino, como vai ser que tu vai chegar nesse ponto. Todos nós temos que chegar a um ponto, mas qual é esse ponto, né? Como a gente vai chegar é a gente que determina. Por isso que não pode ter uma verdade absoluta, tá? Então, depois de embaralhar as cartas, sempre vem uma leitura rápida geral. Esta leitura rápida geral a gente faz em 3. Por que 3? Né? Por que essas 3 cartinhas? Por que o número 3? O número 3 ele simboliza a geometria sagrada, ele simboliza Pai, Filho e Espírito Santo, ele simboliza corpo, mente e alma, ele simboliza passado, presente e futuro. Por isso, tá? Então, da forma clássica, né, e como eu estava mostrando isso para vocês, a primeira coisa que a gente faz é separar essas duas cartas aqui, tá? O homem e a mulher. Por quê? Porque quem rege o meu jogo é a carta central, tá?
Se quem eu for abrir o baralho for uma mulher, eu boto a carta da mulher central. Se for um homem, eu boto a carta do homem central. Por quê? Porque é a leitura que eu estou fazendo para o meu consulente no momento, tá? Então, eu pego, abro o baralho. Sempre que eu for fazer a leitura ou uma leitura, eu pego e abro ele, embaralho e abro, tá? Por quê? Para restabelecer a conexão das cartas com a pessoa, tá? E a pessoa vai puxar 3. Vou fazer uma leitura neste momento? Não, eu estou explicando ela. Então eu vou pegar qualquer 3 cartas, tá? Peguei as 3 cartas, na mesma ordem que eu botei, o que eu faço? Boto aqui em cima. Mesma ordem que eu tirei, eu boto aqui em cima, tá? Mais 3. Mesma ordem. Mesma ordem. E por fim, as últimas 3. Peguei de qualquer jeito, porque o meu objetivo aqui não é fazer uma consulta, e sim explicar para vocês, tá? Então, essa primeira fileira representa ao meu passado. Eu vou tirar uma leitura em cima do passado da pessoa, né? O porquê desse passado fez essa pessoa chegar até a consulta, tá? E ali já vai mostrando para ela qual é o objetivo dela nessa consulta. Segunda parte, vocês vão dizer assim, tá, tem 7 cartas. Dessas 7 cartas, a central é você, tá? Então, sobrou 6. Este é o meu presente. 3 cartas no meu presente atual antes da consulta, 3 cartas no meu presente atual depois da consulta. Por isso são 6. E por último, não menos importante, o meu futuro, tá? Em cima dessa leitura eu faço a leitura clássica. É assim que eu monto o deck para a leitura clássica, desta forma, tá? Com 12 cartas no total, 13 na verdade, 12 para leitura e uma me representando o consulente, né, que está fazendo a leitura neste momento. Este é um método clássico, o método mais conhecido, o método que todo mundo mais usa. O próximo método que eu uso é este daqui, tá? O que eu vou fazer? Embaralha-se, né, conecta o baralho com a pessoa e eu abro todo o baralho. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas se são 3 cartas e eu preciso de uma central para me representar, como que eu abrindo todo o baralho, eu vou chegar em 3? Bom, eu já vou mostrar para vocês. Abrindo todo o baralho, o que eu tenho? Eu tenho 12 sessões. Dessas 12 sessões, cada uma com 3 cartas. Então, eu tenho as minhas cartas centrais. Para cada sessão, eu tenho uma carta central. No caso da primeira sessão, carta central. Segunda sessão, carta central. Terceira sessão, carta central. Correto? E em cima de cada uma dessas sessões, o que eu faço? Eu divido ela para um setor da tua vida. Teu momento atual, teu financeiro, tua família, tua prosperidade, tuas aprovações, tua saúde, teus relacionamentos, teu trabalho, né? Porque o que é importante entender? O financeiro e o trabalho, eles não estão coligados. O teu trabalho seria a tua situação em trabalho, se tu vai ter uma proposta nova em relação a esse sistema. E o teu financeiro é a tua saúde financeira. É como a tua saúde financeira está se comportando no momento, certo? E o que tu tem que fazer ela para melhorar? Os dois, trabalho e financeiro, tem que andar lado a lado, mas cada um deles é uma sessão, tá? Por que 12? Pelo mesmo motivo que nós temos 12 signos do zodíaco, tá? Então cada um deles é representado de uma forma. Incrivelmente, o baralho, quando ele foi criado e pensado, ele foi criado e pensado também na numerologia e também nas estrelas, tá? Nessa parte da astrologia. Ele foi pensado em tudo. Quando se criou esse oráculo, ele foi baseado nisso tudo. O que eles tentaram fazer? Sintetizar as duas coisas em uma só, para ficar mais abrangente, tá? Então, o segundo método. Método de perguntas e respostas, né? A gente já abriu, já leu o campo, já viu o que tem, mas tu tem um assunto específico que tu quer saber. Uma pergunta específica que não sai da tua cabeça e tu quer saber. Então, onde que a gente vai? Para as perguntas específicas, tá? Mesma forma,
embaralha, abre e tu vai puxar 7. Por que 7? 7 é o número da prosperidade. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da mesma forma, eu sempre tiro da mesma sequência. Eu vou colocar na mesma sequência que tu puxou as cartas, tá? Tem a minha resposta para a minha pergunta. Carta central, carta regente, tá? Ela que vai mandar em todo o meu jogo. O que define através dessas cartas aqui. Muito importante lembrar que qualquer carta que seja, ela tem uma dualidade. Não quer dizer que ela seja uma carta negativa e não quer dizer que ela seja uma carta positiva. Ela tem uma dualidade. Em cima dessa dualidade, quem que vai me definir o que é? As cartas que estão do lado, tá? Aqui eu peguei o rato, aqui eu tenho a criança e aqui eu tenho a montanha. Quem vai definir se essa minha leitura é positiva ou negativa vai ser a minha carta do lado da central, tá? Com isso daqui eu consigo definir se ela vai ser positiva ou negativa. Então eu posso afirmar que uma carta é positiva ou que ela é negativa? Não, ela tem uma dualidade. Outra coisa que é muito importante falar é quando a carta ela sai virada, tá? Para mim, do método que eu aprendi, que é o método europeu, a carta virada e a carta normal dá na mesma coisa. Por quê? Porque a carta ela é uma dualidade, tá? Então não tem como afirmar, essa carta aqui ela é 100% positiva ou essa carta ela é 100% negativa, não. Quem está definindo o que ela vai ser é essa, é a carta que está do lado, é a carta central, tá? Por isso, para mim não tem diferença nenhuma se ela sair assim ou se ela sai assim, se ela sai virada ou não. No método americano, tá? Quem foi se familiarizando já com o método americano, sim, inverte-se a leitura, mas daí para eles usam a carta como positiva e a carta negativa. Eu já uso a carta dual, então como ela precisa de outras para definir o que ela vai ser, para mim não faz diferença nenhuma, tá? Porque a resposta vai ser uma só. Outra coisa que eu posso exemplificar para vocês é que vocês podem dizer assim, mas eu fui uma vez numa cartomante e ela fez a resposta do sim e do não para mim, mas ela fez em 9. Pode. E aí a minha carta central começa a virar essa, tá? Não é mais essa. Por quê? Porque eu tenho que igualar os dois lados, né? Então, 4 cartas de um lado, 4 cartas do outro lado, e a minha central vira essa. Por que 9? Porque 9 é o fechamento de ciclo. Então sempre é usado ou o número, né, da prosperidade ou o número do encerramento de ciclos. Pode ser em 9, pode ser em 7. Não tem problema. Outra tiragem também, vou aproveitar que tem 9 cartas aqui, que eu faço, que é a última leitura que eu faço, ela sai da seguinte forma, e ela sai disposta deste jeito aqui, tá? Que ela se refere à saúde. Para onde a gente tem que dar atenção à nossa saúde, tá? Isso daqui é para representar, essa forma aqui, do jeito que é montado o deck, é para representar o corpo, nosso corpo físico, tá? Aonde eu tiver uma carta que a dualidade dela seja mais negativa, é onde vai apresentar problema. Por exemplo, teria que dar atenção à minha cabeça, ao meu mental, que isso pode transformar num transtorno físico, tá? Que é onde ela demonstra mais problemas. Aqui, essa carta também mostra um pouco de resistência, né? Porque a montanha é uma dificuldade que tu tem que passar. Mostra um setor que é responsável pela parte da respiração. Então, eu posso ter algum problema pulmonar, algum problema respiratório devido a essa carta, tá? Lembrando, não é uma tiragem, é apenas um exemplo. Assim como cada ponto desses aqui representa um ponto ou algum órgão ou algum conjunto de órgãos do nosso corpo, tá? Também pode ser feito dessa forma para uma tiragem de saúde. Outra forma também que apresenta, que também pode ser montada, é assim, ó. Montar o deck com 9 cartas para a leitura e tu tirar uma leitura geral. Com 9 cartas, a minha carta central é essa, tá? É a que fica neste ponto. Então eu consigo fazer a leitura em cima disso. Aí tu vai me dizer assim, mas Leonardo, fui na cartomante uma vez que ela fez uma leitura assim e ela acabou puxando mais 12. Pode. Bota mais 12 aqui, tá? Abri o deck dessa forma, com mais 12 cartas. Lembrando, não é uma tiragem, é apenas um exemplo. Por isso que eu estou pegando carta aleatória, eu não estou escolhendo, tá? E aí tu me
Tá, mas aqui tem 12. Onde é que está a carta central? Bom, esta aqui é a tua leitura geral e aqui estão as tuas leituras complementares em sessões. São 4 sessões e as cartas centrais sempre dispostas no meio. Ok? Então, meus amigos, esta é a parte que eu dou uma pincelada em cima de como funcionam as tiragens. Pode ter algumas outras tiragens? Podem. Vocês podem ter ido em algum outro lugar que mostra tiragens de uma forma diferente? Sim, mas eu mostrei as mais comuns, tá? Qual é a forma correta? Não existe forma correta. É aquela com a que o cartomante melhor se adapta, que ele sente mais confiança, que ele se familiariza mais. Que nem eu, né, criei o meu próprio método de tiragem em cima dos meus antepassados e dos cursos que eu fui fazendo, tá? Então, neste caso, não existe certo ou errado. O que existe é a leitura bater com aquilo que tu precisa. Isso é o que existe, tá? E lembrando, sempre, né, o que vale é o momento. As escolhas que eu fizer daqui pra frente vão determinar o meu destino, vai determinar o meu futuro. Mas ele é um futuro absoluto? Não. Correto? Então, meus queridos, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do material, né, da breve explicação que eu dei para vocês. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Lembrando, né, o vídeo vai ficar disposto no YouTube, mas eu resolvi dar mais um presente para vocês, tá? Vou deixar no dia de hoje ainda no Instagram e depois ele fica vitalício no YouTube. Amanhã, quando eu explicar a carta 1, tá? Eu vou tirar ele do Instagram e aí vai ficar só o da carta 1 por mais um dia e aí ele fica vitalício no YouTube. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.